Olá, bem-vindos a mais essa análise detalhada aqui do mundo dos concursos. Aquele apoio, né, para quem está na batalha pela aprovação. Hoje a gente mergulha nos direitos sociais, parte 1. Tema quentíssimo, fundamental. Vamos focar nos conceitos básicos hoje, lembrando que é só o começo da conversa. Exatamente. A ideia é extrair o néctar, sabe? Entender o que está por trás desses direitos na Constituição, a busca por igualdade, por dignidade humana. Perfeito. Então, para começar do começo mesmo, o que são, afinal, os direitos sociais? Olha, de forma simples, são aqueles direitos fundamentais que pedem mais do que só o Estado não atrapalhar, né? Ah, não é só deixar fazer. Não. Eles exigem que o Estado haja, faça coisas concretas para garantir uma vida digna para todo mundo, para diminuir as desigualdades. São os tais direitos de segunda dimensão, sabe? Focados na igualdade. Igualdade material, né? Não só formal. E na nossa Constituição, a de 88, onde a gente acha eles? Então, o principal lugar é o título 2, capítulo 2. E o artigo que todo mundo tem que ter na cabeça é o artigo 6º. Artigo 6º, anotado. Mas atenção, a lista ali é exemplificativa. Quer dizer, podem existir outros direitos sociais além daqueles listados. Boa dica. E vale a pena ler o artigo, né? O que ele diz. Com certeza. O artigo 6º fala: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. É bastante coisa. Educação, saúde, alimentação. Sim, o básico para a dignidade. E tem mais, tem o parágrafo único que entrou depois, em 2021. Ah, é? O que ele diz? Ele garante uma renda básica familiar para quem está em situação de vulnerabilidade social. Um programa permanente pago pelo governo. As regras vêm em lei, claro, respeitando o orçamento. Interessante essa atualização. Reforça a ideia de prestação do Estado. Totalmente. Mas me diz uma coisa, essa ideia de direito social na Constituição, ela surgiu em 88 ou já tinha algo antes? Como foi essa história no Brasil? Ótima pergunta. A gente pensa muito na de 88, mas, na verdade, a primeira Constituição nossa a ter um capítulo só para a ordem econômica e social foi a de 1934. Puxa, 1934? Bem antes. Sim, e ela foi muito influenciada, sabe por quem? Pela Constituição de Weimar, da Alemanha, de 1919. Foi Weimar que meio que inaugurou essa onda de constituições com preocupação social. Que interessante. Então a semente já estava lá em 34. E voltando ao conceito, essa exigência de ação do Estado. Isso. Tem um autor, o André Ramos Tavares, que define bem. Ele diz que são direitos que exigem do poder público uma atuação positiva. Atuação positiva. É, para implementar a igualdade social de quem tem menos, dos hipossuficientes. Por isso também chamam de direitos a prestações. O Estado tem que entregar algo. Entregar algo, fazer acontecer. E eles ficam só ali no artigo 6º e nos direitos trabalhistas, do 7º ao 11, ou se espalham mais? Ah, se espalham e muito. O artigo 6º é a vitrine, digamos. Mas os direitos sociais estão por toda a Constituição, principalmente lá no título 8 da Ordem Social, que começa no artigo 193. Título 8, Ordem Social. Exato. Dá para agrupar tipo, direitos dos trabalhadores, claro, a seguridade social inteira, saúde, previdência, assistência e outros mais ligados à cultura, economia, até segurança pública entra aí. Entendi. É bem amplo. Agora, uma coisa é ter a lista na lei, né? Outra é fazer valer. Aí entra a questão da eficácia que sempre complica. É o grande desafio. Como garantir que não fique só no papel? E aí surgem uns conceitos importantes. Um deles é o princípio da máxima efetividade. Máxima efetividade. O que seria isso? Basicamente, é uma orientação para interpretar a Constituição, especialmente os direitos fundamentais. A ideia é buscar a interpretação que dê a maior força prática possível para aquela norma, fazer ela funcionar ao máximo. Faz sentido. Mas aí vem o governo e diz: ah, legal, mas cadê o dinheiro? A famosa reserva do possível. Sempre ela, né? A reserva do possível é real, claro. Implementar direito social custa dinheiro, e o orçamento é finito.
O Estado não tem como fazer tudo ao mesmo tempo. É o argumento clássico. Só que o Supremo, o STF, já disse várias vezes: essa reserva não há um cheque em branco para omissão. Não pode ser desculpa para simplesmente ignorar o que a Constituição manda fazer. Ela tem limites. E qual o principal limite para essa disputa da falta de dinheiro? É o chamado mínimo existencial. Esse nome não está escrito assim com todas as letras na Constituição, mas a gente tira ele dos princípios fundamentais, como a dignidade da pessoa humana, lá no artigo 1º, Dignidade humana. e também do objetivo de erradicar a pobreza, no artigo 3º. O mínimo existencial é aquele núcleo duro, sabe? O essencial do essencial para a pessoa ter uma vida minimamente digna. Isso o Estado não pode negar de jeito nenhum, nem falando que não tem verba. Ah, então a reserva do possível para antes de acabar com o mínimo existencial. Exatamente. O mínimo tem que ser garantido, ponto. Entendido. E digamos que um direito social foi implementado, está funcionando, ele está seguro para sempre? Ou pode vir uma lei e, sei lá, cortar um benefício? Excelente ponto. É onde entra outro princípio fundamental, a vedação do retrocesso social. Vedação do retrocesso. Soa importante. E é. Autores como Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino explicam bem. Mesmo não estando lá escrita na Constituição, a ideia é que o legislador não pode simplesmente apagar uma conquista social. Não pode andar para trás. Isso. Não pode diminuir ou extinguir um direito social que já foi alcançado, que já está sendo aplicado, sem uma justificativa muito forte e razoável. É como se tivesse uma trava, eles chamam de efeito cliquet. Travou ali, não volta mais, a não ser por um motivo excepcionalíssimo. Efeito cliquet. Gostei do nome. Isso protege bastante as conquistas, então. Protege muito. E é tão forte que muitos estudiosos defendem que os direitos sociais, por causa dessa vedação ao retrocesso, funcionam como se fossem cláusulas pétreas implícitas. Mesmo não estando listadas lá no artigo 60. Exato. Pela importância deles para a dignidade humana e para a própria estrutura da Constituição. Puxa, quanta coisa importante nessa primeira parte. Então, só para a gente recapitular rapidinho o que vimos hoje na parte 1. Vamos lá? A gente definiu direitos sociais, prestações do Estado, busca por igualdade, segunda dimensão. Lemos o artigo 6º, a lista básica, mas exemplificativa. Vimos a origem histórica lá na Constituição de 34, com influência de Weimar. Falamos dos desafios para fazer valer, máxima efetividade contra a reserva do possível. Limitada pelo mínimo existencial. E, por fim, a importantíssima vedação do retrocesso, o tal efeito cliquet. Isso. Cobrimos bastante terreno já. Sim, e fica aquela provocação, né? Pensando nessa tensão. De um lado, a necessidade de dinheiro, a reserva do possível. Do outro, a obrigação de garantir dignidade, o mínimo existencial. Como é que a sociedade, as instituições podem cobrar que esses direitos saiam do papel de forma efetiva, sem cair só na briga pelo orçamento? Excelente questão para a gente continuar mastigando. Bom, agradecemos demais a audiência nessa nossa análise. E lembrem-se, o mundo dos concursos continua aqui, firme, como parceiro na preparação de quem busca a vaga. É isso aí. Até a próxima!